Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 12, Família. A família consanguínea é família corporal e os agregados que não vêm por laços corporais, mas fazem parte, porque para Emmanuel, família consanguínea é aquela formada pelos laços corporais, ok? Então, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos devolve. Então, é o centro essencial de nossos reflexos, ou seja, é o núcleo onde eu reflito quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu recebo o reflexo de todos. Se observarmos todos os membros da família, veremos que o conjunto de padrões aí encontrados, nós concluiremos que somos o reflexo de todos eles. A mente é o espelho da vida e a família é o nosso espelho. Quantas vezes dizemos, é igualzinho ao pai, puxou pro tio. Ou seja, vemos traços nossos nas atitudes positivas ou negativas nesse ou naquele membro da família de sangue ou agregado. Quantos filhos adotivos, por exemplo, são mais parecidos com o pai do que aquele gerado por ele? A afinidade afetiva, afinidade recíproca. Quantos cunhados se dão melhor que com os irmãos? E aquelas pessoas que brigam por serem muito iguais. Quantas vezes nos pegamos fazendo exatamente aquilo que criticávamos tanto na mãe, na avó, em alguém, né? Ai, meu Deus, que absurdo fazer aquilo. Daqui a pouco, meu Deus, eu estou fazendo isso. Portanto, a família é a grande oportunidade de eu me conhecer, porque a família me mostra os meus reflexos. A partir dos padrões familiares, eu me conheço. Se os reflexos são bons, eles me apoiam, me assessoram, me dão base. E se eles forem ruins, eu aprendo com eles para que eu não faça mais isso ao outro. Aprendemos com os nossos erros. Certo? Não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos ao ambiente comum, o superam de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Esses espíritos são missionários, eles não se corrompem com o meio, muito pelo contrário, eles vão influenciar o meio em que se encontram, porque eles vêm para isso, para renovar, para modificar esse meio onde eles estão. Comentamos a nossa posição no campo vulgar, vulgar aqui no sentido de comum, a maioria de nós, né? Então, comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, para cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, caminhamos juntamente no mesmo meio porque somos muito parecidos, com as mesmas dificuldades e as mesmas necessidades de aprendizado. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce muitas vezes, e o homem relativamente civilizado se demora longo tempo no plano racial, em que assimila as experiências de que carece, de que necessita, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Então,
Nascemos e renascemos na mesma cultura, até que tenhamos realizado o aprendizado e possamos iniciar um novo aprendizado em nova cultura, a menos que o preconceito me faça nascer na raça que eu odeio, para eu aprender a não ter preconceito, a não ter raiva. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que teceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Ou seja, com exceção dos espíritos superiores que não se corrompem com o meio onde vivem, nós, geralmente, reencarnamos no mesmo grupo familiar por causa das nossas tendências. Estamos na família que merecemos, na família que precisamos. Não pedi para nascer nessa família. Somos agrupados por tendências. Afins atraem afins. Por isso, de algum modo, a chamada hereditariedade psicológica é a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Então, a hereditariedade psicológica, afins atraem afins, tem raízes no conjunto de pessoas que antecedem o berço. Um artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos de sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. O que ele está dizendo aqui? Que nós podemos entender como missionário, ou seja, é uma exceção. Normalmente temos músicos nascendo de famílias de músicos, políticos nascendo de família de políticos, mas temos também, por exemplo, um Leonardo da Vinci, que foi nascido de um lorde e uma lavadeira. E ele foi um espírito elevadíssimo que veio trazer a cultura, a ciência, a arte, enfim, ele trouxe tanta coisa. Como Emmanuel diz, é a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo de milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo, ou seja, ele acumulou esse conhecimento ao longo dos milênios, ao longo de suas encarnações. Mas, na trilha habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação junto deles são os mesmos amigos que incentivavam sua formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Ou seja, geralmente nasce com os seus afins, como todas as famílias. É assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente no gene familiar, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo as leis do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também, de acordo com o mesmo princípio de sintonia, é aí que vemos dipsômanos e cleptomaníacos.
Dipsomania se trata de uma sede alcoólica incontrolável e episódica, surgindo de maneira aleatória no cotidiano. O dipsomaníaco pode levar uma vida relativamente comum até o ponto em que esse transtorno se manifesta. Isso porque ela vai parar tudo o que estiver fazendo para manter um contato prolongado com a bebida, tá? E a cleptomania é um transtorno mental caracterizado pelo desejo incontrolável de roubar objetos, geralmente de pequeno valor e sem necessidade financeira por trás. É o roubo pelo prazer que a pessoa sente durante o ato de roubar. Voltando, de acordo com o mesmo princípio de sintonia, é aí que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que comungam espiritualmente as suas deficiências e as provas, porque muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que atraem a sua companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Sintonia, às vezes compulsoriamente, mas sintonia. Por esse motivo, a balança familiar é a resultante da conjunção de débitos, nos situando no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos levados a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Ou seja, a genética que vai me dar um corpo saudável ou doente é aquela com o qual eu sintonizo em função dos créditos e dos débitos que eu tenho. Se eu preciso reencarnar com alguma experiência psicológica específica, também irei atrair a genética necessária para isso. Ou, como vimos no capítulo anterior, vou imprimir no molde genético com o meu perispírito as alterações ou conformações que eu necessito. Assim, temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Aquilo que irradiamos para a vida nos devolve por meio da parentela, por meio dos reflexos agradáveis e dos reflexos desagradáveis. A similaridade é do bem e do mal, da alegria ou da tristeza. Então, os laços de amor que nós temos na família, as afinidades, as afeições, são os nossos reflexos que a vida nos devolve, ou os laços de ódio, de incompreensão, de vivermos nos ferindo, nos magoando, são os nossos reflexos ao longo dos tempos que gerou esses vínculos que a vida nos devolve para tentarmos desfazer e criar novos reflexos mentais.
Quando numa encarnação eu estou sofrendo aquilo que numa outra encarnação eu fiz outro sofrer, e que eu, com a paciência, com sacrifício, com humildade, com resiliência, aprendo a lição, o aprendizado acabou. Eu não preciso mais desse aprendizado. Vou para novos aprendizados, porque vou refletir coisas novas, e são esses novos reflexos que eu vou atrair. Lembrando que somos o burio, o cadinho um do outro. E com a última frase de Emmanuel nesse capítulo, né? Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Começamos a entender Pedro quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.